Fatal Frame 3, The Tormented. A série Fatal Frame manteve muitas das características que consagraram o clássico Resident Evil, mas também incorporou grandes doses de novidades, transformando-se numa das franquias mais queridas e assustadoras do PlayStation 2. Fatal Frame 3 não é muito diferente dos antecessores, mas apresenta um enredo renovado e outras situações de susto, conservando os acertos e defeitos vistos em toda a franquia. Desta vez, o horror recai sobre 3 personagens simultaneamente: a protagonista, a fotógrafa freelancer Rei Kurosawa, que perdeu o noivo num acidente de carro e viu a imagem dele revelada em fotos que tirou de uma casa abandonada. A partir daí, a moça passa a ter estranhos pesadelos que se passam exatamente na casa, onde encontra uma misteriosa mulher tatuada. Os outros 2 personagens são Miku Hinazaki, que protagonizou o primeiro Fatal Frame, e Ki Yamakura, tio de Mayu e Miu, as gêmeas do segundo episódio. Como se percebe, o terceiro capítulo vem para explicar todos os mistérios da série, mas não é necessário ter jogado os títulos passados para se divertir, já que há uma recapitulação. De qualquer forma, quem conhece a série, obviamente, terá uma imagem mais completa de todos os acontecimentos. Cada um desses personagens possui habilidades únicas. Kurosawa é o mais equilibrado, enquanto a Makura move coisas pesadas e pula grandes distâncias, mas enfrenta dificuldade com os fantasmas, pois sua sensibilidade espiritual é muito baixa. Exatamente o contrário de Hinazaki, que possui alta mediunidade e pode até atravessar lugares estreitos, pois sua estatura é menor. O sistema de jogo não muda muito em relação aos antecessores. Na pele de um dos personagens, o jogador deverá explorar diversos ambientes e enfrentar fantasmas. A arma do game é uma máquina fotográfica especial, chamada Obscura, mas seu funcionamento não é tão diferente de uma pistola. Basta apontar e acionar. Novamente, a capacidade de envolver o jogador e, consequentemente, de assustá-lo é um dos pontos mais marcantes. O estilo de horror é um pouco diferente de Resident Evil ou de Silent Hill. Trata-se de uma maneira oriental de assustar, como se vê em filmes como O Chamado. It's not my fault that I'm the only one that survived. I should have been taken. I didn't survive because I wanted to. I had no choice. If I had just had Oreos, I would have. I didn't survive because I wanted to. I had no choice. So if I had died with everyone else, yes, if I had died with them. Enredo, visual e trilha sonora formam o tripé que cria uma das atmosferas mais sombrias dos games de terror. A história envolve fenômenos sobrenaturais, fantasmas e mortes estranhas, além de diversos mistérios, como uma aterrorizante tatuagem que invade o corpo da protagonista. O visual reproduz bem o ambiente caótico de uma mansão abandonada. Há sinais de que o lugar já foi habitado, mas agora só resta sujeira. No entanto, o jogador sabe que não está sozinho nesses lugares. Pior, são espíritos, que mesmo não sendo malignos, não perdem a chance de provocar um belo susto. Todos os ambientes são escuros e a pouca claridade provém de uma singela lanterna. Where did he go?
E não estamos falando daqueles truques baratos que fazem saltar da cadeira. O estilo aqui é mais oriental, gelando a espinha e arrepiando os cabelos. Primeiro, como dito, cria-se um clima de suspense, para depois os espectros aparecerem em forma de vultos, sons e durante troca de câmeras. Muitas situações são clichês. Mesmo assim, o susto surte efeito, principalmente quando você é pego de surpresa. Sons desconfortáveis também ajudam a criar um clima nada amistoso. Esses sempre foram os pontos fortes de Fatal Frame, mas, infelizmente, The Tormented também manteve os principais defeitos da franquia. Para começar, o movimento dos personagens é muito lento. Talvez seja para combinar com o ritmo das aparições fantasmagóricas, mas essa lentidão continua irritando. As câmeras dramáticas trazem ângulos cinematográficos para as cenas, mas não colaboram na hora de controlar os personagens. É fácil ficar desorientado entre uma cena e outra, e a posição quase fixa de câmera não contribui para a precisão dos movimentos. Os controles também deixam a desejar no comando da câmera obscura. Quanto aos combates, existem espíritos bem chatos, com movimentos rápidos ou que ficam desaparecendo. Como sempre, é possível afetar os inimigos simplesmente apontando e disparando o obturador, mas a eficiência máxima só ocorre nos momentos Fatal Frame, que acontecem quando o medidor espiritual está cheio, com o fantasma no centro da mira e perto. O oponente recua e isso permite fotografar novos Fatal Frames em seguida, resultando em combos. Existem vários itens que melhoram a funcionalidade da obscura, como um indicador luminoso que avisa os momentos Fatal Frame, por exemplo. Além disso, lentes especiais ajudam nos combates, como uma que deixa os inimigos lentos. Esse recurso gasta um medidor auxiliar, que se recupera ao exorcizar fantasmas. Além dos ectoplasmas hostis, existem aqueles espíritos que aparecem e somem logo em seguida. Alguns desaparecem realmente rápido, exigindo ótimos reflexos e boa estratégia. Em geral, fotografá-los está mais difícil, mas rende uma boa pontuação. A câmera também serve para resolver certos mistérios. Há áreas que só podem ser acessadas ao se exorcizar alguns espíritos. Há também chaves e quebra-cabeças, mas a variedade não é muito grande. O visual é o melhor da série. Os cenários do mundo dos sonhos, como a Mansão Assombrada, por exemplo, foram projetados com inúmeros objetos. Não se trata de ser fotorrealista, mas de ser um ambiente que envolve o jogador. O bom trabalho de luz e sombra também tem um papel importante no clima, mas cenários mais simples, como o apartamento da protagonista no mundo real, ficaram menos impressionantes. Os personagens são bem modelados, mas mantêm aquela animação e expressividade de uma boneca de plástico. Nas cenas não interativas, a qualidade aumenta consideravelmente, já que foram feitas com gráficos pré-renderizados. O design dos fantasmas é assustador, com aquelas caretas apocalípticas típicas dos filmes de horror japonês. A trilha sonora tem um papel importante no clima, mas na maior parte do tempo o silêncio predomina. O que mais se ouve são os passos dos personagens ou algum barulho incidental, quando um fantasma surge, por exemplo. À medida que você se aproxima de determinados espíritos, um ruído desconfortável vai ficando cada vez mais alto. Durante os combates, uma trilha amedrontadora aumenta a tensão e os tons graves tornam o horror ainda mais sufocante. Fatal Frame 3, The Tormented, retoma os bons e maus momentos da franquia. Se por um lado o clima continua a ser valorizado e se traduz numa das experiências mais aterrorizantes dos videogames, por outro a ação lenta e os combates às vezes enfadonhos, somados a um controle que pode ser melhorado, prejudicam o ritmo da aventura.
Quem já gostava dos antecessores não terá motivo para rejeitar o episódio, mas aqueles que já não o suportavam não terão motivos para mudar de opinião. Para os que nunca tiveram a oportunidade de experimentar, é um bom começo. Mas prepare-se para tomar sustos e correr o risco de não pregar os olhos mais tarde. Ainda mais se estiver jogando no escuro e com fones de ouvido.